Olá, nós da Data Gestão resolvemos fazer 2 vídeos para demonstrar para os nossos clientes e os nossos futuros clientes a importância de se ter um sistema de gestão documental. Então nós vamos no primeiro vídeo mostrar o que nós chamamos de pré-GED, ou seja, a fase de preparação para a instalação de um GED, e o que é o GED, que é a ferramenta em si, não é? É muito comum que as empresas às vezes errem ao instalar um GED sem fazer antes um estudo prévio, e isso é fatal, porque o GED em si ele é uma ferramenta. Nós podemos comparar esse tipo de trabalho com a construção de uma casa. Você tem uma fase onde o engenheiro faz uma planta, onde são delimitados parâmetros, onde são preparados o terreno para depois se construir a casa em si. O GED é como se fosse a casa, e toda essa parte de preparação é como se fossem as plantas, a parte da engenharia, da arquitetura que é feita anteriormente à construção em si. Em geral, as empresas possuem muitos erros na gestão da informação, especialmente na gestão da informação orgânica, que são os documentos gerados ou recebidos pelas empresas. Esses erros eles não são percebidos porque isso é como a pessoa que engorda 50 quilos. Ela não engorda 50 quilos da noite para o dia, ela engorda 50 quilos no decorrer de anos. Então ela não sente os 50 quilos, mas ela tem 50 quilos a mais desnecessários. Então hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 90% dos documentos que são impressos nas empresas são impressos desnecessariamente. Isso gera um custo absurdo para as empresas que não é percebido, porque sempre foi assim, sempre se faz assim. Por exemplo, você recebe uma nota fiscal eletrônica, você imprime o dump e guarda no arquivo. Isso é um erro. A nota fiscal eletrônica ela só tem valor no meio eletrônico. Quando você imprime um documento que é gerado em meio eletrônico, você perdeu a autenticidade. Então, você está gerando uma impressão à toa, você está gastando um espaço no arquivo à toa, você está consumindo recursos à toa e você nem está percebendo isso, né? Pronto, como é que funciona essa fase do pré-GED, essa fase de preparação do GED? Nós vamos realizar um estudo dentro da empresa a fim de identificar quais são os documentos gerados, como eles são gerados, como eles devem ser armazenados e como eles devem ser recuperados. Basicamente é isso. Então nós vamos começar gerando um sistema de classificação. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui um sistema. Isso aqui é um manual de um cliente nosso. Aqui nós estamos de frente ao sumário, que as pessoas às vezes chamam de índice. Vocês têm uma ideia do que é um manual de gestão da informação de uma empresa. Então aqui nós vamos ter por exemplo, considerações a respeito da classificação, na empresa. Nós vamos ter uma série de outros conceitos técnicos, que nós não vamos entrar agora. Vamos ter uma análise das atividades, mas o que mais nos interessa agora é entender a localização dos setores, que seria o plano de classificação. Então nós vamos dar um Ctrl L aqui e vamos lá para a localização dos setores dentro do plano de arquivo. Bem, nós estamos vendo aqui que essa classificação tem uma classe geral, que é a classe de administração. Dentro dela você tem um setor de pessoal. O setor de pessoal ele desenvolve atividades, por exemplo, recrutamento e seleção. E dentro aqui tem a seleção do funcionário. Então aqui dentro quais os documentos que vão ser guardados? Entrevista, prova, identidade, CPF. Aqui no caso nós temos também o registro dos empregados. Nós temos outras atividades dentro de movimentação de funcionário, aqui é a contratação do funcionário, que gera o dossiê do funcionário. Então esse é o plano de classificação. Qual que é a função do plano de classificação? É que cada documento gerado dentro da empresa, o funcionário que gerou aquele documento, ele sabe exatamente onde ele tem que guardar aquele documento, evitando assim que cada um tenha um padrão de guarda e que na ausência daquele funcionário as pessoas não saibam o que fazer com relação àquele documento. Então vamos criar um plano de classificação que englobe todos os documentos, da empresa, gerando assim o que nós chamamos de uma classificação pré-coordenada, que é o que? É isso aqui. É você saber exatamente aonde você precisa colocar cada documento gerado.
Isso por si só já é um fator de recuperação de informação, porque se eu sei exatamente onde eu guardei, eu sei exatamente onde eu preciso procurar, né? Mas isso não é o único fator de recuperação da informação. Ok. E como é que a gente chega, né, nesse passo? A gente tem um esquema onde a gente estuda os setores, o organograma da empresa, para entender os setores, quem são os responsáveis. A partir disso a gente tem o passo A, que levanta as atividades, então, tem o passo B, que descreve cada atividade, e o passo C, que vai gerar qual é a atividade, a estrutura de pastas necessária, quem é o responsável, quem são os stakeholders que estão envolvidos nesse processo, qual é o padrão de documentação. Esse documento ele é gerado em PDF, ele é gerado em Word, ele tem um fator, ele tem um software proprietário, então quem é a empresa que fornece esse software. Todos esses dados são importantes para que você não perca o fio da meada, né? Além disso, nós vamos criar um esquema de pastas que eu gostaria de gerar nesse outro manual. Vocês reparem que é um manual de 172 páginas, é um trabalho muito complexo. E aqui, por exemplo, nós temos um esquema de como é que funciona o software GED, né? Você tem um produtor de documentos que produz, né, interage com a informação, aprova os documentos, né? Você tem um repositório, que é onde os documentos são armazenados. Esse repositório ele não só armazena, mas ele organiza e controla o acesso, porque esse repositório ele é todo controlado por senha, por níveis de acesso, de permissão de acesso. É algo extremamente... E tem um consumidor de informações que vai fazer requisições a esse repositório, tá? Para chegar nisso, nós vamos precisar fazer um esquema de pastas, né? Aqui nós estamos vendo o passo A, o passo B, o passo C. Eu estou passando rapidamente porque a minha intenção é chegar aqui num esquema de pastas para a gente poder exemplificar. Então, aqui o que nós tivemos? Nós tivemos uma atividade que foi classificada com o número 022.1. Esse número ele é parte do plano de classificação, é um estudo diplomático que é feito da geração do documento que chega nesse número. Então a gente definiu que para esse tipo de arquivo nós vamos usar o padrão de ano, mês e dia, e ele vai ser guardado dentro dessa pasta aqui, na pasta gerente de negócios, que está dentro dessa estrutura de pastas aqui, que foi criada lá dentro do software para que a pessoa saiba exatamente onde ela pode guardar esse tipo de documento, né? Além disso, para que os processos fiquem claros, a gente costuma trabalhar com modelagem de processos. A gente não trabalha com isso em todos os projetos, mas sempre que necessário a gente faz essa modelagem de processo para as pessoas saberem exatamente como que aquele documento é gerado, o que acontece quando ele é aprovado, quando ele não é aprovado, tá? E aí a gente gera padrões de documentos, como a gente já falou, né? O que permite isso? Isso vai te permitir geração, recuperação e armazenamento de documentos, tá? Além disso, o que é que nós temos mais no nosso manual? Nós costumamos fazer uma série de considerações arquivísticas, como por exemplo a teoria das 3 idades, para a gente determinar objetivamente com uma tabela de temporalidade documental quanto tempo aquele documento precisa ser guardado, armazenado, quanto tempo ele fica ativo, quanto tempo ele fica no arquivo permanente, o que vai ser feito dele quando ele for para o arquivo permanente ou quando ele for descartado legalmente, né? E a gente costuma fazer procedimento técnico para digitalização e uma série de outros requisitos que vão tornar a gestão da informação na empresa padronizada, permitindo assim que a geração, a recuperação e o armazenamento da informação sejam uma coisa padronizada. Então eu sei o que vai ser gerado, como isso vai ser gerado, onde isso vai ser armazenado e como vai ser armazenado e como isso vai ser recuperado. Além de todo esse esquema de classificação, nós geramos o que nós chamamos de classificação pós-coordenada, que é o que? É a criação de indexadores, de metadados, que vão permitir que as pessoas recuperem rapidamente um documento. Mas nós vamos falar mais sobre isso no segundo vídeo, que trata especificamente do software, né? Do software ao fresco.